Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do nosso Café, Oração e Devocional. Que alegria ter você aqui novamente. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Aqui, todos os dias, nós buscamos juntos a presença de Deus através da palavra, com os nossos estudos e devocionais, que fortalecem a nossa fé e nos traz paz ao coração. E o tema do nosso estudo hoje são exemplos bíblicos de paciência e obediência. Talvez você esteja esperando algo há muito tempo e o silêncio de Deus te faz duvidar se Ele ainda está aí. Mas hoje o Espírito Santo quer te lembrar: quem confia não perde tempo esperando, amadurece. Vamos ler alguns textos que serão base do nosso estudo. Vamos começar em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Eu vou ler com vocês. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve tu, que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhes darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Aleluia! Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra de ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que tua prima, Elizabeth, também concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril, porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se a mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. E agora, Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no 3º dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os 2 juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou, meu filho. E ele disse: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera,
E Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis que detrás dele um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar Javé-Jiré, como se diz até este dia: no monte do Senhor ele será visto. E por último, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: e estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas, enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa, e não a conheceu, até que ela gerou seu filho primogênito, e chamou o seu nome Jesus. Esses três personagens, Maria, José e Abraão, viveram promessas que exigiram fé e total obediência a Deus. Maria, uma moça jovem, virgem, simples, recebeu uma mensagem que humanamente era impossível. Ela seria mãe do Salvador, e mesmo sem entender, ela respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria nos ensina que a paciência verdadeira confia, mesmo sem precisar entender. Maria, ela simplesmente obedeceu. Apareceu para ela um anjo e falou tudo aquilo, e ela poderia ter pensado: será que é coisa da minha cabeça? Será que eu não sonhei? Não, isso não é possível, eu sou virgem, como que eu vou engravidar? Em nenhum momento Maria se justificou, ela apenas confiou e obedeceu. E o Senhor honrou o seu silêncio e a sua fé. E José, ele poderia ter desistido, e a lógica da situação não dizia para ele: abandone Maria. Mas ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. José protegeu o propósito, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. E é isso o que a verdadeira obediência faz. Ela protege o que Deus está construindo, mesmo quando ninguém mais entende. Abraão e Sara ouviram uma promessa que seriam pais de uma grande nação. Mas os anos se passaram e parecia que o tempo contrariava tudo o que Deus havia dito para eles.
Até que no tempo certo, o impossível aconteceu. E mais tarde, Deus ainda pediu Isaque, o filho da promessa. Abraão obedeceu e ali Deus revelou: agora sei que tu temes a Deus. A paciência e a obediência andam juntas e uma sem a outra é incompleta. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, talvez Deus hoje esteja te pedindo para esperar, para não desistir, para obedecer, mesmo sem entender o porquê. A espera dói, mas é nela que a fé amadurece. E no silêncio, Deus está te ensinando a ouvir a voz dele. E lembre-se, o tempo de Deus nunca é uma demora, é um preparo. Como a gente sempre diz, para alcançarmos o propósito, precisamos passar pelo processo. Vamos orar comigo? Senhor Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ensina a ter o coração de Maria, que confiou em silêncio. Nos dá a obediência de José, que protegeu o Teu propósito. E a fé de Abraão, que esperou com paciência até o cumprimento da promessa, Pai. Que aprendamos a descansar no Seu tempo, sabendo que os Teus planos são perfeitos. Em nome de Jesus, amém. E se essa palavra falou ao seu coração, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa aprender a confiar no tempo de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e te encha de fé e paciência. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no nosso próximo Café, Oração e Devocional. Fiquem com o Senhor.